Você já leu os livros, já fez as anotações. E se alguém te perguntasse agora mesmo para citar 5 ideias-chave dos últimos 10 livros que você leu? Você ficaria em branco. Não é o seu cérebro, é como você está usando ele. E é exatamente isso que o Lucas descobriu da pior maneira possível. E o que vamos explorar hoje vai mudar completamente a forma como você pensa sobre aprender. Essa é a mensagem central de Sem Limites, de Jim Kwik, um homem que já foi chamado de o garoto com cérebro quebrado e se tornou um dos treinadores de cérebro mais procurados do planeta, treinando executivos do Google, Nike, SpaceX e Harvard. Este vídeo cobre todos os capítulos principais do livro, então até o final você vai ter o panorama completo. Não apenas o que pensar, mas como pensar, como aprender e como lembrar o que realmente importa. Vamos lá. Se Lucas tem 25 anos, ele se formou há alguns anos, conseguiu um emprego decente numa agência de marketing, ganhando R$35 mil por ano. E no papel? As coisas parecem bem, mas dentro da cabeça do Lucas, as coisas estão desmoronando. Ele lê o mesmo e-mail 3 vezes antes de entender. Entra em reuniões e esquece o que queria dizer. Assiste a treinamentos inteiros, balança a cabeça concordando, faz anotações. E 2 dias depois, não consegue lembrar de uma única coisa. O chefe dele disse no último trimestre que ele precisa ser mais atento aos detalhes. A colega de trabalho Sarah lembra nomes de clientes sem esforço nenhum. O Lucas esquece o nome de uma pessoa 5 segundos depois de ouvir. Uma vez ele apresentou um cliente como Marco 3 vezes durante um almoço. O nome do cliente era Miguel. Ele começou a acreditar que tem algo fundamentalmente errado com o cérebro dele. E aqui está o ponto. O cérebro do Lucas não está quebrado. Ele nunca foi treinado. E essa distinção, essa lacuna entre um cérebro quebrado e um não treinado, é sobre o que este livro inteiro foi construído. Jim Kwik conhece essa lacuna pessoalmente. Aos 5 anos de idade, ele caiu de uma cadeira na sala de aula e bateu a cabeça num radiador. A lesão o deixou com dificuldade para ler, dificuldade para se concentrar, dificuldade para acompanhar as outras crianças da mesma idade. Uma professora apontou para ele na frente da turma toda e o chamou de o garoto com o cérebro quebrado. Esse rótulo o perseguiu por anos. Ele acreditou naquilo. Ele agiu de acordo com aquilo. Ele se tornou exatamente o que o rótulo dizia que ele era. Pense nisso por um segundo. Nenhuma criança de 5 anos absorve um rótulo de uma figura de autoridade. E esse rótulo roda o sistema operacional inteiro dela pela próxima década. Mas é aqui que fica interessante. Na faculdade, depois de quase desistir, o pai de um amigo fez uma pergunta que reconfigurou tudo. Ele disse: e se você pudesse aprender como aprender? Não o que aprender. Como? Essa única pergunta levou Kwik por um caminho de estudo de neurociência, técnicas de memória e leitura dinâmica. Ele devorou cada livro que encontrou sobre o cérebro, praticou técnicas de memória até se tornarem segunda natureza. E o garoto que não conseguia ler um parágrafo sem se perder? Se tornou o homem que ensina as empresas mais inteligentes do planeta a usar melhor seus cérebros. Só o podcast dele já foi baixado mais de 100 milhões de vezes. Agora, Kwik divide o livro em 3 grandes ideias. Ele as chama de os 3 memes: mentalidade, motivação e métodos. Pense nisso como um banco de 3 pernas. Se uma perna está faltando, a coisa toda desaba. A maioria das pessoas foca apenas nos métodos. Me dá o truque de estudo, o macete de leitura, a técnica de memória. Mas se a sua mentalidade diz que você não é inteligente o suficiente, ou se sua motivação não tem um propósito real por trás, os melhores métodos do mundo não vão te salvar. As 3 pernas precisam ser sólidas. É isso que torna este livro diferente de um guia típico de produtividade. Ele não apenas te dá ferramentas, ele conserta a fundação onde essas ferramentas se apoiam. Vamos começar com mentalidade, porque é aqui que o Lucas está travado. Kwik diz que a maior prisão não é falta de inteligência, é que não é um conjunto de crenças que você carrega sobre a sua própria inteligência. E essas crenças, geralmente nem são suas, vieram de uma professora que disse que você não era um leitor, de um pai que disse que matemática não era a sua praia, de uma nota de prova que lhe disse onde você se encaixava, de um treinador que escolheu outra pessoa.
Você absorveu essas mensagens como uma esponja absorve água, silenciosamente, completamente, sem nem perceber que estava acontecendo. E elas se tornaram muros invisíveis. Lucas tem um desses muros. Na 5ª série, a professora dele disse aos pais que o Lucas tinha um problema de compreensão de leitura. Foi isso, uma frase numa reunião de pais. E por 15 anos, Lucas inconscientemente evitou ler profundamente. Ele passa os olhos por artigos, lê resumos em vez de livros, pega romances e larga depois de 20 páginas. Não porque ele consegue ler, mas porque uma crença que ele absorveu aos 10 anos diz que ele não deveria nem tentar. O muro é invisível, mas o estrago é real. E essa é a parte que a maioria das pessoas entende completamente errado. Elas acham que crenças limitantes são apenas pensamentos negativos dos quais você pode se convencer a sair. Não são. São sistemas operacionais. Rodam em segundo plano, direcionando seu comportamento sem você nem perceber. É como código de software rodando num computador. Você não vê, mas ele controla tudo o que a máquina faz. Você não tenta o que acredita ser impossível. Então a crença não apenas te faz sentir mal, ela te faz agir menor. Ela encolhe o seu mundo sem a sua permissão. Quick oferece um processo de 3 passos para se libertar. Passo 1. Identifique a crença limitante. Escreva. Torne visível. Eu tenho memória ruim. Eu não sou uma pessoa de matemática. Eu sou velho demais para aprender coisas novas. Passo 2. Examine as evidências. De onde veio essa crença? Existe prova real? Quase sempre, a evidência é fraca. Há um único comentário, uma única prova, um único momento que foi amplificado numa identidade para a vida toda. Passo 3. Substitua. Não com afirmações vazias, mas com uma nova crença apoiada por novas evidências e novas ações. O Lucas substitui "eu tenho memória ruim" por "minha memória é uma habilidade que eu ainda não treinei". Isso não é pensamento positivo vazio, é um fato. Agora, Quick identifica 7 mentiras que quase todo mundo carrega. Ele as chama de as 7 mentiras do aprendizado. E vale a pena prestar muita atenção, porque você provavelmente acredita em pelo menos 2 ou 3 delas agora mesmo. Mentira número 1. Inteligência é fixa. Você nasce inteligente ou não nasce. Isso é cientificamente falso. Seu cérebro muda fisicamente de forma quando você aprende coisas novas. Chama-se neuroplasticidade. E significa que o cérebro que você tem hoje, NIO, é o cérebro com o qual você está preso amanhã. Cada nova habilidade que você pratica, cada novo idioma que estuda, cada novo problema que resolve, seu cérebro cria novas conexões neurais. Ele literalmente se reconfigura. Mentira número 2. Usamos apenas 10% do nosso cérebro. Também falso. Exames cerebrais mostram que você usa o cérebro inteiro ao longo de um dia. A verdadeira pergunta não é quanto do seu cérebro você usa, é com que eficiência você o usa. É como ter um computador potente, mas rodar software desatualizado. O hardware está bem. A programação precisa de uma atualização. Mentira número 3. Erros são fracassos. Quick vira isso completamente. Erros não são o oposto de aprender. Eles são o aprendizado. Com cada erro que seu cérebro comete, cria um sinal de correção que fortalece o caminho certo. Sem erros, não há crescimento. A criança que cai 2.000 vezes antes de andar não pensa, eu sou ruim nisso. Ela simplesmente levanta e tenta de novo. Mentira número 4. Conhecimento é poder. Essa parece certa, não é? Mas Quick diz que conhecimento é apenas poder em potencial. Conhecimento mais ação. Isso é poder real. O Lucas leu centenas de artigos sobre produtividade. Ele sabe os conceitos. Consegue explicar blocos de tempo, a matriz de Eisenhower e a teoria do trabalho profundo para qualquer pessoa que perguntar. Mas saber e fazer estão separados por um abismo. Lucas sabe tudo sobre produtividade e produz quase nada. Mentira número 5. Aprender coisas novas é muito difícil. Se Quick argumenta que aprender é, na verdade, a coisa mais natural que seu cérebro faz, foi tornado difícil por métodos ruins de ensino, por salas de aula entediantes, pela crença de que dificuldade significa burrice. Mas aprender em si
Seu cérebro foi literalmente construído para isso. Uma criança de 3 anos aprende um idioma inteiro sem livro didático. Seu cérebro não perdeu essa capacidade. Ela foi enterrada sob crenças ruins e métodos piores ainda. Mentira número 6. A crítica das outras pessoas importa. O medo do julgamento é a barreira número 1 para aprender algo novo. As pessoas não fazem perguntas em reuniões porque têm medo de parecer burras. Não tentam uma nova habilidade porque alguém pode rir. Não falam um idioma estrangeiro porque o sotaque não é perfeito. Quick diz que essa mentira mantém mais pessoas travadas do que qualquer falta de talento jamais poderia. E mentira número 7. Genialidade é algo que se nasce com. Essa é a grande. A ideia de que Mozart, Einstein ou qualquer grande mente simplesmente nasceu assim. Quick argumenta que genialidade é desenvolvida através de prática deliberada, através de curiosidade intensa, através de milhares de horas que ninguém vê. Mozart começou a compor aos 5 anos, mas só porque o pai dele começou a treiná-lo aos 3. Einstein foi reprovado no exame de admissão do Politécnico de Zurique. O mito do gênio é confortável porque te tira do gancho. Se eles nasceram com isso e você não, você nunca precisa tentar. Agora preste atenção nisso porque conecta tudo que cobrimos até agora. O Lucas carrega pelo menos 3 dessas mentiras. Ele acredita que sua inteligência é praticamente fixa. Acha que sua memória é simplesmente ruim. E no fundo, assume que as pessoas que lembram das coisas facilmente nasceram com um hardware melhor. Quando o Lucas começa a ver essas como mentiras, não fatos, não traços de personalidade, mas mentiras que outra pessoa escreveu no código dele, algo muda. Ele não fica mais inteligente da noite para o dia. Mas ele para de fechar portas antes mesmo de atravessá-las. E isso muda tudo. Certo, então isso é mentalidade. Mas Quick diz que mentalidade sozinha não é suficiente. Você também precisa de motivação. E não do tipo que você pega de um vídeo motivacional que some até terça-feira. Motivação real, Quick explica, requer propósito. Uma razão convincente do porquê. Sem um porquê, motivação vira força de vontade. E força de vontade é uma bateria que se esgota. Você pode se forçar a estudar, se forçar a ler, se forçar a praticar. Mas no momento em que a força de vontade acaba, você para. Com propósito, a motivação muda de empurrar para puxar. Você não está se forçando para frente. Você está sendo atraído em direção a algo que importa. Aqui vai uma forma simples de pensar nisso. Imagine tentar empurrar uma pedra enorme morro acima. Isso é força de vontade. Seus músculos queimam, seus pés escorregam, e cada pausa significa que a pedra rola de volta. Agora imagine que a pedra está rolando morro abaixo, em direção a algo que você quer desesperadamente. Isso é propósito. Mesma energia, experiência completamente diferente. Propósito não torna o trabalho mais fácil. Torna o trabalho digno de ser feito. O Lucas experimenta isso em primeira mão. Ele está tentando estudar para uma certificação profissional há 6 meses. Continua começando e parando. Estabelece metas, não cumpre, sente culpa, tenta de novo. Então o gerente dele menciona que a certificação vem com um aumento de R$12.000. De repente, Lucas não está estudando porque deveria. Ele está estudando porque aquele aumento significa que ele pode finalmente sair do apartamento dividido. O material não mudou. A razão dele mudou? Mas aqui está a parte incrível. Motivação não é apenas mental, é física. E Quick dedica uma sessão inteira à energia cerebral. E é aqui que a maioria das pessoas ignora completamente a conexão. Seu cérebro consome cerca de 20% da energia total do seu corpo. 20%. Ele é aproximadamente 2% do seu peso corporal, mas usa 1/5 do seu combustível. Se você está dormindo mal, comendo porcaria, pulando exercícios e vivendo no estresse, seu cérebro está rodando no reserva. Você pode ter a melhor mentalidade e o propósito mais forte, mas se seu cérebro não tem combustível, nada disso importa. É como tentar rodar um carro de corrida com óleo de cozinha. O Lucas descobre isso da pior maneira. Ele tenta estudar depois do trabalho toda noite. Senta com seus materiais às 9 da noite. Depois de um dia inteiro de trabalho, um jantar de fast food e 4 horas de tempo de tela, em que o cérebro dele está essencialmente morto na hora em que ele abre o livro. Lê a mesma página 3 vezes, nada gruda.
Ele assume que o material é difícil demais para ele, mas o material não é o problema. O cérebro dele não tem mais energia para processar. Quando o Lucas começa a dormir 1 hora mais cedo, comer comida de verdade, coisas como salmão, mirtilos, ovos, folhas verdes e nozes, e adicionar uma caminhada de 20 minutos antes das sessões de estudo, tudo muda. Mesmo o material, mesmo o cérebro. Resultados completamente diferentes. O gargalo nunca foi inteligência. Foi energia. O cérebro dele estava faminto e ele estava culpando o cérebro por não funcionar. E essa é a parte que ninguém fala. Quick também aborda o poder dos pequenos passos. A sobrecarga é o assassino da motivação. Quando a meta é grande demais. Ler 50 livros este ano, aprender um novo idioma, dominar uma nova habilidade. Seu cérebro congela. Ele não sabe por onde começar, então não começa de jeito nenhum. É como ficar no pé de uma montanha e tentar ver o topo através das nuvens. A distância te paralisa. A solução? Torne o primeiro passo absurdamente pequeno. Quer ler mais? Hoje comece com 2 páginas por dia, não um capítulo. 2 páginas. Quer aprender um idioma? Comece com 1 palavra por dia, não uma lição. 1 palavra. Quer se exercitar? Coloque seus tênis. Só isso. Só os tênis. A ação de começar. Não importa quão pequena, cria impulso. E impulso se sustenta de uma forma que força de vontade nunca consegue. 2 páginas viram 10. 1 palavra vira uma frase. Tênis levam a uma caminhada que leva a uma corrida. Fica comigo aqui, porque essa próxima ideia muda o jogo. Quick fala sobre flow. O estado onde você está tão imerso em algo que o tempo desaparece. Você já sentiu isso antes? Talvez durante uma conversa tão boa que você perdeu a noção de 1 hora. Talvez enquanto trabalhava num projeto que tinha toda a sua atenção. Talvez durante um jogo que te absorveu completamente. No flow, seu desempenho atinge o pico. E nem você aprende mais rápido, pensa mais claro e cria trabalho melhor do que em qualquer outro estado mental. É como se seu cérebro mudasse para uma marcha mais alta que você nem sabia que existia. Os gatilhos para o flow são específicos. Metas claras, feedback imediato, um desafio que corresponde ao seu nível de habilidade e 0 distrações. A maioria das pessoas nunca experimenta flow no trabalho porque estão constantemente sendo interrompidas. Notificações, e-mails, reuniões sobre reuniões, mensagens a cada 4 minutos. O ambiente mata o flow antes de começar. Quick diz que o primeiro passo para o flow não é alguma técnica mística. É remover os obstáculos que o impedem. Desligue as notificações. Feche as abas. Diga às pessoas que você está indisponível pela próxima hora. Flow requer protecio. Ramones, agora vamos chegar na parte que o Lucas estava esperando. Métodos. Esse é o como, e é aqui que Quick faz jus à sua reputação. Antes de mergulhar nas técnicas específicas, Quick apresenta o método FASTER, um framework de 6 passos para aprendizado ativo. A maioria das pessoas aprende passivamente. Elas leem sem se envolver, escutam sem processar, consomem sem criar. O método FASTER vira isso completamente. O F significa forget, esquecer. Antes de aprender algo novo, esqueça o que você acha que já sabe sobre o assunto. Aborde com mente de principiante. No momento em que você pensa, eu já sei isso, seu cérebro para de absorver. O A significa act, agir. Aprender Neo é um esporte de espectador. Faça anotações, destaque, discuta, aplique. Quanto mais ativamente você se engaja, mais você retém. O S significa state, estado. E seu estado emocional determina sua capacidade de aprendizado. Se você está entediado, ansioso ou distraído. A informação escorrega. Gerencie seu estado. Seja curioso, seja animado, esteja engajado. O T significa teach, é ensinar. Esse é enorme. Quando você aprende algo com a intenção de ensinar a outra pessoa, sua retenção dispara. Estudos mostram que ensinar produz 90% de retenção, comparado a apenas 10% da leitura passiva. Isso é 9 vezes mais. O E significa enter, agendar. Coloque seu tempo de aprendizado no calendário. Se não está agendado, não acontece. Trate o aprendizado como uma reunião com você mesmo. E o R significa
review, revisar. Repetição espaçada, derrota a curva do esquecimento. Revise em intervalos crescentes e a informação se fixa permanentemente. O Lucas começa a aplicar o T. Teach, ensinar, onde há o estudo da certificação. Em vez de apenas ler o material, ele explica cada conceito ao colega de quarto durante o jantar. O colega dele não se importa com certificações de marketing, mas o ato de explicar força o Lucas a organizar seu pensamento, identificar lacunas e articular ideias claramente. A retenção dele pula de aproximadamente 10% para quase 90%. Mesmo material. Abordagem diferente. Quick então passa para foco. E ele solta uma estatística que me parou na hora. Fazer várias coisas ao mesmo tempo reduz seu QI em 10 a 15 pontos. Isso é mais do que o efeito de perder uma noite de sono. Cada vez que você alterna entre tarefas, checando o celular enquanto lê, ouvindo um podcast enquanto escreve, seu cérebro paga um custo de alternância. Ele perde tempo, perde profundidade e produz resultados piores em ambas as tarefas. Você não está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Você está fazendo duas coisas mal em rápida alternância. O Lucas é um multitarefas crônico. Ele lê com o celular do lado, escreve relatórios enquanto ouve música com letra, checa mensagens durante reuniões. Ele acha que está sendo eficiente, se na verdade está cortando o desempenho do próprio cérebro em mais de 10% toda vez. Seus relatórios de 3 horas deveriam levar 90 minutos. O cérebro dele sabe como. Ele só não deixa o cérebro focar. A solução é brutalmente simples. Faça uma coisa. Quick recomenda a técnica Pomodoro. 25 minutos de trabalho, focado em uma única tarefa. Depois 5 minutos de pausa, sem celular, durante os 25 minutos, sem notificações. Nada além da tarefa. O Lucas tenta isso e termina um relatório em 90 minutos que normalmente leva 3 horas. Mesmo cérebro. Mesma tarefa. A diferença? Atenção indivisível. Mas é aqui que fica realmente poderoso. As técnicas de memória do Quick. Esse é o carro-chefe da carreira dele. A habilidade que o tornou famoso. Ele começa com um conceito que muda tudo. Não existe memória boa ou ruim. Existem apenas memórias treinadas e não treinadas. Memória é uma habilidade, como cozinhar ou dirigir. Você não nasceu sabendo como fazer e ninguém te ensinou um método. Lembra como o Lucas não consegue lembrar nomes? Quick tem um sistema. Acredite que vai lembrar o nome. Exercite sua memória diariamente. Diga o nome em voz alta quando ouvir. Use-o na conversa dentro do primeiro minuto. Pergunte algo sobre a pessoa para ancorar o nome a um detalhe. Visualize algo distinto sobre ela conectado ao nome. Termine a conversa repetindo o nome uma última vez. O Lucas tenta isso no próximo evento de networking. Normalmente, ele lembraria talvez 2 nomes de 20. Dessa vez, ele lembra 15. 15 de 20. A memória ruim dele não era hardware quebrado, era software faltando. Ele nunca tinha aprendido um método, simplesmente assumiu que lembrar nomes era algo que você conseguia ou não conseguia fazer. Mentira número 7, em ação. Quick então apresenta uma das técnicas de memória mais poderosas já criadas. O Palácio da Memória, também chamado de Método de Losse. Funciona assim. Pense num lugar que você conhece extremamente bem. Sua casa, seu caminho para o trabalho, seu quarto de infância. Agora, mentalmente, coloque os itens que você quer lembrar em locais específicos dentro desse espaço. Para relembrá-los, você simplesmente caminha pelo espaço na sua mente. Seu cérebro é incrivelmente poderoso em memória espacial. Você consegue lembrar o layout de uma casa onde morou 20 anos atrás. O Palácio da Memória explora essa força e anexa informação nova a ela. O Lucas tenta isso com uma lista de 20 termos-chave que precisa memorizar para a certificação. Ele coloca cada termo num cômodo do apartamento. O primeiro termo na porta da frente, o segundo no cabideiro, o terceiro na bancada da cozinha. Ele torna cada imagem vívida e ridícula. Quanto mais absurda, mais memorável. Quando o parceiro de estudos faz um quiz no dia seguinte, Lucas lembra de todos os 20, em ordem. O queixo do parceiro cai. O queixo do Lucas também cai. Ele nunca tinha memorizado 20 itens em sequência na vida. Se você lembrar de apenas
uma coisa deste vídeo, que seja essa próxima parte. Quick revela o que ele chama de curva do esquecimento. Uma descoberta do pesquisador Hermann Ebbinghaus. Sem revisão, você perde 80% de informação nova dentro de 48 horas. 80%. Sumiu. Isso significa que cada livro que o Lucas lê, cada conferência que ele participa, cada treinamento que completa, 80% desaparece antes do fim de semana. O Lucas uma vez participou de uma conferência de 3 dias. Pagou R$2.000. Não fez anotações. Não revisou nada. Uma semana depois, conseguia lembrar talvez 3 ideias de 30 sessões. Isso é 90% do investimento dele. Sumiu. Desperdiçado. Mas a curva do esquecimento tem uma fraqueza. Ela desmorona com a repetição espaçada. Revise suas anotações depois de 1 dia, depois 3 dias, depois 7 dias, depois 14, depois 30. Cada revisão cimenta a informação mais fundo na memória de longo prazo. O Lucas começa a fazer isso com o material da certificação. A retenção dele inverte de 10% para 90%. Mesmo conteúdo. Cronograma de revisão diferente. A informação sempre esteve lá. Ele só nunca deu ao cérebro a chance de segurá-la. E depois tem a leitura dinâmica. A habilidade que tornou Quick famoso mundialmente. A maioria das pessoas lê a cerca de 200 palavras por minuto. Quick ensina técnicas que podem dobrar ou triplicar essa velocidade com melhor compreensão. Parece contraditório, certo? Como é possível ler mais rápido e entender mais? Aqui vai a analogia. Imagine dirigir numa rodovia a 25 km por hora. Sua mente vagueia. Você olha para os outdoors, mexe no rádio, checa o celular. Você se desliga completamente. Agora imagine dirigir a 100 km por hora. Você está travado no foco. Sua atenção está totalmente engajada, porque precisa estar. Leitura lenta faz a mesma coisa. Dá ao seu cérebro muito tempo ocioso, então ele vagueia. Velocidade cria foco. O método de leitura dinâmica do Quick usa 3 princípios. Primeiro, use um marcador visual. Seu dedo ou uma caneta se movendo sob o texto. Isso guia seus olhos e previne a regressão, que é o hábito inconsciente de reler linhas que você já leu. A maioria das pessoas regride em 10 a 20% do que lê sem nem perceber. E segundo, reduza a subvocalização. Essa é a voz na sua cabeça que lê cada palavra em voz alta. Seus olhos podem processar informação muito mais rápido do que sua voz interior consegue falar. Você não precisa ouvir cada palavra para entender. Terceiro, expanda sua visão periférica. Treine seus olhos para captar grupos de 3 a 5 palavras, em vez de ler uma palavra de cada vez. Seus olhos são capazes disso. Eles só não foram treinados. O Lucas tenta a técnica do marcador visual num capítulo que normalmente leva 45 minutos para ler. Ele passa o dedo sobre cada linha num ritmo um pouco mais rápido que o confortável. Termina em 15 minutos. E lembra mais. Não menos. Mais. Porque o cérebro dele foi forçado a ficar engajado o tempo todo, sem vaguear, sem regressão, sem se desligar. E apenas processamento focado do início ao fim. Agora, Quick não para em memória e leitura. Ele também cobre pensamento. Especificamente como pensar melhor. Pensamento de primeiros princípios significa desmembrar problemas até suas verdades mais fundamentais, em vez de raciocinar por analogia. Em vez de perguntar, como todo mundo faz isso? Você pergunta, o que é realmente verdade aqui? E o que posso construir a partir disso? Pensamento exponencial significa procurar soluções que multiplicam resultados, em vez de adicioná-los incrementalmente. E a regra 40-70 diz que você deve tomar decisões quando tem entre 40% e 70% da informação. Menos que isso é adivinhar. Mais que isso é pensar demais e paralisia por análise. Aí aqui estão 5 coisas que você pode começar a fazer agora mesmo, baseadas em tudo que acabamos de cobrir. Primeiro, identifique sua maior crença limitante sobre aprendizado. Escreva num pedaço de papel. Depois se pergunte, de onde essa crença veio? Ela é realmente verdadeira? Ou é um rótulo que alguém colou em você anos atrás? Um comentário casual de uma professora? Uma nota de prova do ensino médio? Se você não encontra evidência sólida, substitua por algo melhor. O Lucas substituiu "eu tenho memória ruim" por "minha memória é uma habilidade que eu ainda não treinei".
Uma frase mudou todo o relacionamento dele com o aprendizado. Segundo, aplique o método FASTER, a próxima coisa que você aprender. Antes de ler um livro, assistir uma palestra ou fazer um curso, esqueça o que você acha que já sabe sobre o assunto. Ou aborde com mente de principiante. Depois, a AJA sobre pelo menos uma ideia dentro de 24 horas. Não apenas destaque, faça algo com aquilo. E aqui está o grande segredo. Ensine a alguém. Explique o conceito para um amigo, um colega de trabalho, até seu cachorro. O ato de ensinar força seu cérebro a organizar, simplificar e fixar a informação. A diferença entre consumo passivo e aprendizado ativo é a diferença entre 10% de retenção e 90%. Terceiro, conserte o fornecimento de energia do seu cérebro. Comece pelo sono. Durma 7 a 8 horas. Seu cérebro consolida aprendizado. Durante o sono, então, cortar sono literalmente corta sua capacidade de reter o que estudou. Adicione alimentos amigos do cérebro como mirtilos, salmão, nozes, chocolate amargo e folhas verdes. Mova seu corpo antes das sessões de aprendizado. Até uma caminhada de 20 minutos aumenta o fluxo sanguíneo para o cérebro e o prepara para a absorção. Exercício não constrói apenas músculos, constrói células cerebrais. Você não pode rodar uma Ferrari no vazio. Quarto, faça uma única tarefa por uma semana. Tente a técnica Pomodoro. 25 minutos de trabalho focado em uma coisa. Orem depois 5 minutos de pausa, sem celular, sem abas, sem notificações, sem música com letra. Só você e a tarefa. Acompanhe o quanto a mais você realiza comparado ao seu modo normal de multitarefa. A maioria das pessoas fica chocada com a diferença. Algumas terminam o trabalho do dia inteiro na metade do tempo. Quinto, derrote a curva do esquecimento. Essa pode ser a dica prática mais importante do livro inteiro. Depois de aprender algo importante, revise em 1 dia, 3 dias, 7 dias, 14 dias e 30 dias. Coloque lembretes no calendário se precisar. Compre um pacote de fichas. Use um aplicativo de repetição espaçada. O que funcionar para você. Apenas revise. Esse único hábito sozinho vai fazer você reter mais de 90% de tudo que aprende. A informação nunca foi o problema. A revisão foi. O seu cérebro está pronto para lembrar. Você só precisa dar a ele a chance. É isso para este vídeo. Espero que tenha sido útil e te dado algo real para pensar. Obrigado por assistir e tenha um ótimo dia.